Olá pessoal, hoje nós iniciamos mais uma série às quartas-feiras, série que nós intitulamos Você se torna aquilo que adora. Nós que estamos trabalhando sobre adoração durante esse ano, agora às quartas nós vamos ouvir um pouco sobre uma teologia bíblica da idolatria. Deus criou seres humanos para refleti-lo. Mas se esses seres humanos não se comprometem com esse Deus, eles não o refletirão. Mas eles refletirão uma outra coisa da criação. Então, no íntimo do nosso ser, nós somos criaturas reprodutoras de imagem. É impossível ser neutro nesse aspecto. Ou nós refletimos a Deus, ou nós refletimos o Criador, ou nós refletimos outros elementos da criação. Então, nós intitulamos esses estudos baseados em um livro do Bailey, que ele aborda esse aspecto da adoração. Esse livro será o nosso livro-texto, mas também trabalharemos outros aspectos dentro da adoração. Mas é interessante nós refletirmos sobre isso. Nós fomos criados para refletir a Deus. E se não refletirmos a Deus, o nosso Criador, nós vamos refletir a criatura ou a criação. Então, nós vamos estudar uma série de passagens bíblicas que exprimem a ideia de que, em vez de adorar ao verdadeiro Deus e assemelhar-se a Ele, os idólatras se assemelham aos ídolos que adoram. Esses adoradores se tornaram espiritualmente nulos e sem vida, assim como os ídolos a que eles se dedicam ou se dedicaram. Então, a tese central do nosso estudo é que as pessoas se parecem com o que veneram, seja para sua ruína, seja para sua restauração. Ou seja, se nós veneramos, se nós adoramos a Deus, nós nos tornamos como Ele é, e assim somos e seremos restaurados. Se nós veneramos ou adoramos qualquer outro elemento, qualquer outra coisa dentro da criação, que não o Criador, nós então estamos e vamos nos parecer com aquilo que nós veneramos, e não sendo o próprio Deus, isso produzirá a nossa própria ruína. Antes de trabalharmos, então, essa tese de que você se torna aquilo que adora, nós precisamos rapidamente refletir sobre o que é idolatria. Então, a definição de idolatria é muito importante. A exposição do primeiro mandamento, em Êxodo capítulo 20, verso 3, que diz: Não terás outros deuses além de mim. Isso tem a ver com a questão da idolatria. Quando Martim Lutero, no Catecismo Maior, ele escreveu a seguinte palavra, ele pontuou a frase: tudo aquilo a que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto ao ídolo. Então, uma definição muito interessante de idolatria trazida por Martim Lutero, que tem a ver com aquilo no qual, ou onde, ou a que nosso coração se apega, se entrega com fé. Poderíamos dizer ainda tudo aquilo que o nosso coração se apega e em que confia como segurança definitiva. Então, o ídolo é tudo que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus. Então, não precisa ser relacionado com uma imagem de pedra ou de barro, ou com algum santo.
Ídolo pode ser várias outras coisas. Tudo aquilo que exige a minha lealdade, que deveria ser exclusiva de Deus, pode se tornar o meu ídolo. Então, a Escritura fala, por exemplo, do dinheiro, dos bens como ídolo. Os nossos filhos podem ser os nossos ídolos e várias outras coisas. O trabalho pode ser o nosso ídolo. Então, tudo aquilo que exige a minha lealdade, que deveria ser exclusiva de Deus. Tudo aquilo em que o meu coração se apega, tudo aquilo em que o meu coração estrutura como segurança definitiva. Como é interessante, por exemplo, a questão do dinheiro, porque o dinheiro ele traz uma segurança, por isso é que ele tem essa capacidade de se tornar um ídolo. Nós vamos desenvolver isso também. Conforme o conceito do Antigo Testamento, o ídolo ou a imagem contém a presença da divindade, mas essa presença não se limita àquela imagem. Um livro interessante de um autor chamado Christopher Wright. Esse livro é de 2011, publicado pela Vida Nova. Ele é intitulado A Missão do Povo de Deus, uma teologia bíblica da missão da igreja. Em algumas partes desse livro, o autor resume bem a avaliação bíblica definitiva dessa suposta realidade divina por trás dos ídolos. Olha o que ele diz. Embora deuses e ídolos sejam alguma coisa no mundo, eles não são nada comparados ao Deus vivo. Ainda que os deuses e os ídolos sejam ferramentas dos portais do mundo demoníaco, ou a porta de entrada para esse mundo, o veredicto irrevogável da Escritura é que eles são obra de mãos humanas, produtos da nossa imaginação caída e rebelde. O principal problema da idolatria é que ela obscurece a distinção entre Deus, o Criador, e a criação. Isso danifica a criação, em que nós mesmos nos incluímos e diminui a glória do Criador. Uma vez que a missão de Deus é restabelecer a finalidade original da criação e dar toda a glória a Ele mesmo, por conseguinte, possibilitando que toda a criação desfrute a plenitude das bênçãos que Ele quer para ela, Deus luta contra todas as formas de idolatria e nos convoca a nos aliar a Ele nessa guerra. Observe então o que ele diz. Nós precisamos entender toda a amplitude da revelação bíblica acerca dos efeitos destrutivos da idolatria, para nós compreendermos a sua gravidade e o motivo do discurso veemente da Bíblia a seu respeito. São os efeitos destrutivos da idolatria sobre os homens. Em Êxodo capítulo 20, nós lemos: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O primeiro mandamento, ele precisa ser interpretado pelo segundo. Então, não terás outros deuses diante do Deus de Israel, significava que era proibido fazer imagem ou algo semelhante de qualquer coisa do mundo criado para ser adoração, porque se acreditava que a imagem continha a presença divina. Então, eles não deveriam criar nenhum tipo de imagem, porque nada poderia ser comparado ou expressar ou refletir a Deus. Essa proibição ela se dava pelas seguintes razões. Primeira delas, acompanhe aí.
Deus não se revelara a Israel em nenhuma forma. Por isso, representá-lo na forma de qualquer elemento da criação seria falseá-lo e, portanto, cometer idolatria. Olha o que diz esse trecho da Escritura, e eu quero fazer essa leitura, sobre esse aspecto. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Versos 23 a 25, ainda dentro desse mesmo capítulo. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para provocar a ira. Então, Israel, eles não deveriam representar a Deus de nenhuma forma, usando nenhum tipo de elemento. Segundo lugar, a proibição se dava também por uma outra razão, para conservar no meio do seu povo a perpétua consciência da distinção que existia entre o Criador infinito e a criatura finita. Exatamente por isso eram proibidas qualquer tipo de imagens, para que não se cometesse a idolatria. Terceira proibição também se dava, ou a proibição se dava por outra razão, para que os israelitas conservassem perpetuamente a ideia de que seu Deus é diferente dos deuses pagãos e não se compara a esses. Então, aqueles deuses pagãos, a presença deles poderia ser transferida para determinadas imagens. Isso não acontecia com o Deus de Israel. Ele dizia: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não darei minha glória a outro, nem um louvor às imagens esculpidas. Portanto, não havia possibilidade deles conservarem a ideia de Deus usando ídolos, usando imagens. Para o João Calvino, em um dos seus comentários sobre os livros de Moisés, João Calvino, que é um dos principais expoentes da teologia reformada, ele diz: visto que Deus nos determinou o modo que ele deve ser adorado, isso é, sem imagem nenhuma, quando nos desviamos, ainda que minimamente, dessa forma, estamos criando outros deuses para nós e tirando Deus do seu devido lugar. Observe que nós vamos perceber que as imagens não estão ligadas só a ídolos que têm nomes, por exemplo, a santos, etc. Mas imagens também que sejam ligadas a qualquer tipo de coisa, mesmo que abstrato, como a questão do dinheiro, né? Você não gera uma imagem, mas aquilo, a sua reação diante dos bens, ela demonstra que você está, ou você determinou aquilo como um Deus para você. Nós vamos desenvolver bastante essa ideia. O Bele, no livro, ele vai combinar na exposição dos textos uma exegese que nós chamamos de histórico gramatical, com uma exegese que nós intitulamos contextual canônica. A exegese, nós nos referimos à exegese quando nós falamos como é que nós interpretamos, como é que nós retiramos o significado do texto. A exegese é exatamente
o estudo disso. Então, a exegese histórico-gramatical, grosso modo, ela vai ser usada para determinar o significado de uma passagem, examinando essa passagem no contexto literário dessa passagem, no contexto histórico dessa passagem. Então, quando nós falarmos sobre Isaías, o texto de Isaías, algum texto de Isaías, nós vamos levar em consideração dificuldades gramaticais, sintáticas, variantes textuais, significado das palavras, figuras de linguagem. Então, esse contexto histórico, que é o contexto do Antigo Oriente Próximo, do contexto judaísta, do contexto helenista, né, ou grego, e também a questão da teologia. Por outro lado, a exegese contextual canônica é o estudo atento das alusões literárias de uma passagem, quer no Antigo Testamento, acerca do Antigo Testamento, quer no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quer alusões nos escritos do mesmo autor. Por exemplo, Paulo ele pode fazer uma associação com alguma coisa de uma de suas cartas. Então, isso hoje em dia é chamado de intertextualidade, ou seja, é a alusão ou uso proposital de um texto anterior pelo autor de um texto posterior. Nós vamos ver que muitos autores eles usam textos que se referem à idolatria, à adoração, eles repetem textos falados às vezes em outras partes do Antigo Testamento e eles trazem de novo esses textos à luz. Assim como Paulo, como Jesus, traz algumas imagens do Antigo Testamento. Essa é uma exegese contextual canônica, ou seja, eles usam o cano, eles usam o restante da Bíblia para provar ou para trazer aquilo que o texto estava dizendo. Então, nós vamos trabalhar também um pouco sobre esse assunto. Uma frase interessante do Rumscheid, um livro de 1999, sobre isso, é que a idolatria não é um jogo de ideias, nenhuma questão conceitual, mas é uma questão de poder, ou seja, não de quem seja poderoso, mas a quem se submete. Então a questão não é se esse ídolo ou aquele outro tem poder, às vezes ele nem exista de fato, mas a questão é a quem eu estou me submetendo, não se o ídolo tem poder, mas se eu me submeto a ele. E se isso se processa, automaticamente a idolatria, a despeito do ídolo existir ou não. Para que nós façamos esse estudo, é muito importante iniciarmos defendendo a tese. E essa tese, para o Billy, procede de Isaías, capítulo de número 6. Então, abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6 e faça comigo essa leitura de todo o capítulo. Não sei se você consegue enxergar aí, mas eu vou fazer essa leitura, acompanhe atentamente. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes e batentes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos,
e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Bom, esse é um texto de Isaías. Você pode permanecer com ele aberto na sua Bíblia, porque é o texto do nosso estudo fundamental. Esse é um texto de um anúncio de julgamento sobre a idolatria de Israel. O texto, então, é um anúncio de julgamento, o julgamento de Deus sobre a idolatria de Israel, seu povo. O seu povo, o povo de Deus, estava em idolatria. E é isso que está acontecendo. E Isaías é o profeta que Deus chama para falar a esse povo. E o que é interessante é que o texto diz que ele seria enviado, envia-me a mim, mas as pessoas não o ouviriam. Eles estariam insensíveis, eles seriam os ouvidos surdos, os olhos fechados, para que eles não vissem com os olhos, e não ouvissem com os ouvidos, e não entendessem com o coração, e não se convertessem, não fossem curados. Esse então é o Deus julgando o povo, julgando a idolatria de Israel. Basicamente, Isaías capítulo 6 se divide em 4 partes. Olhe para a sua Bíblia. Dos versículos 1 a 4, Deus é louvado por sua santidade. Então, você percebe o verso 5 a 7, esse Isaías declarado perdoado. Dos versos 8 a 10 é o comissionamento profético de Isaías para ensurdecer e cegar Israel e fazer que a nação não compreenda a palavra de Deus. Dos versos 11 a 13, tá errado aí o texto aí, saiu um erro. Dos versos 11 a 13, nós temos esses efeitos desse comissionamento, dessa incumbência. O versículo 3, ele afirma, como lemos: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é distinto nos seus atributos de uma forma que ninguém mais é. Por isso é perfeito em cada um de seus atributos, não apenas na pureza moral. Exatamente por isso ele tem que ser glorificado e adorado pela soma dos seus atributos. Nos versos 5 a 7, nós vimos que Isaías, mesmo sendo pecador, ele é declarado santo pela graça de Deus, que deu a ele o perdão. Ele afirma: eu sou homem de lábios impuros, no verso 5. No versículo 6, o serafim se aproxima, traz uma brasa viva. No 7, toca a boca dele com a brasa, para simbolizar que Isaías recebeu o perdão de Deus. Ele foi declarado santo pelo Deus Santo. E aí daí em diante, a vida desse profeta seria vivida para a glória de Deus. Isaías não se fez santo, Deus o declarou santo. Então, depois de perdoar a impureza de Isaías, Deus escolhe Isaías para falar profeticamente a Israel, o impuro Israel. Então, esse é o comissionamento de Isaías. Isaías é alguém que reverencia a Deus, por isso ele reflete a santidade divina, e agora ele pode, então, ser nomeado como profeta. O problema é que, depois desse relato da glorificação, da santidade de Deus, de que a vida de Isaías foi declarada santa, mesmo sendo pecador, nós vemos o veredito que é pronunciado contra Israel, dos versos 8 a 10. Esse é o veredito. A quem enviarei? E ele diz: pode me enviar. E aí, logo depois, Deus diz: Isaías, vá. E se a gente pudesse parafrasear, a gente poderia dizer que Deus falou para Isaías: Isaías, vai e diga para o povo: gente, ouça, mas não entenda o que eu estou dizendo. Preste atenção, mas não entenda o que eu estou falando. Ou seja, a ordem que Deus dá ao profeta é que esse povo teria um coração insensível à palavra de Deus. Ainda que Isaías estivesse pregando
os ouvidos daquelas pessoas não conseguiriam ouvir, os seus olhos também não conseguiriam ver e eles não seriam salvos. E aí, o que acontece? O que acontece é que dos versos 11 aos versos 13, nós vemos essa proclamação desse castigo pela idolatria. Um povo que seria castigado. Então, o que é interessante dentro desse texto é que nós vemos a exposição do que nós chamamos de uma linguagem da disfunção dos órgãos sensoriais. Quando a Bíblia usa essa linguagem de disfunção dos órgãos sensoriais, ou seja, os órgãos do sentido não estão funcionando, o ouvido não ouve, os olhos não veem, a referência sempre é o pecado da adoração de ídolos. Todas as vezes, preste atenção, porque nós vamos encerrar essa parte exatamente defendendo essa tese de que essa linguagem de disfunção dos órgãos sensoriais, ou seja, o ouvido não consegue ouvir, os olhos não conseguem ver. Todas as vezes que a Bíblia usa essa linguagem, os sentidos não estão funcionando, a referência é o pecado da adoração de ídolos. Por isso, esse Isaías capítulo 6, nós estamos vendo a mesma situação, e a referência aqui é que eles estão e serão punidos, serão julgados ou estão sendo julgados por causa da idolatria, ou seja, os seus órgãos sensoriais não estão funcionando. Eles não estão conseguindo enxergar a Deus, eles não estão conseguindo ouvir a Deus e por isso eles serão julgados. Outros textos dentro do próprio livro de Isaías, e é isso que nós falamos sobre a questão dessa exposição aí usando exegese contextual canônica, outros textos dentro de Isaías trazem essa mesma abordagem. Por exemplo, Isaías 42, 17 a 20, que você pode ver aí. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. E o que o texto diz? Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Novamente, Isaías usando essa mesma linguagem de os órgãos do sentido não conseguem funcionar, não conseguem atuar. E ele usa essa mesma imagem se referindo à idolatria. Um outro texto, e esse é um texto maior, mas é importante nós lemos, é Isaías 44, versos 8 a 20. Eu estou caminhando para o encerramento, mas preste atenção na leitura desse texto. O texto diz, não tremam nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Observe aqui que ele está falando sobre idolatria. Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite no santuário. Ele está falando de pessoas que constroem, que fazem ídolos. Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um deus e o adora, faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele a queima no fogo,
Sobre ela ele prepara a sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: Ah, estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante ele faz um deus, seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: Salva-me, tu és meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: essa coisa na minha mão direita não é uma mentira. Observe que nós temos de novo a mesma linguagem do problema com os sentidos e a relação com a idolatria. Me lembro de um irmão antigo, de uma igreja que eu pastoreei, eu ouvi essa história, como ele abandonou a idolatria, porque em determinado momento ele foi num fazedor de ídolos, né, da sua cidade, um santeiro, como se dizia, e ele chegou ali e falou que ele queria comprar um determinado santo. E aí o santeiro disse a ele: Não, ele está no fogo ainda, passe amanhã que ele já estará pronto. E ali naquele momento ele percebeu que ele estava fazendo aquele ídolo, ele estava no fogo sendo queimado, sendo preparado para ser vendido. E então caiu as escamas dos seus olhos, e ele conseguiu, pelaquela frase, vendo e ouvindo, ele conseguiu perceber que ele estava adorando algo sem sentido, algo que estava ali sendo feito, sendo processado por um ser humano e criando determinado ídolo, e ele ia comprar isso para adorar. Foi ali então que ele abandonou a idolatria e encontrou-se com Cristo e se tornou um evangélico e se tornou uma pessoa fundamental para trazer o evangelho àquela cidade no sul de Minas. Então é muito interessante como Deus liberta, mas como também as pessoas estão presas na idolatria. O Salmo 115, versos 4 a 7, diz o seguinte: Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. De novo, a mesma relação dos sentidos com a questão dos ídolos, essa linguagem que se refere ao pecado da adoração de ídolos. E aí, o verso 8, que é mais interessante do Salmo 115, o verso 8, porque o verso 8 conclui com a tese que nós estamos propondo para esses estudos que virão. Torne-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Ou seja, as pessoas que adoram qualquer coisa na face da terra, que não o próprio Deus, se tornam como esses deuses que eles fizeram, no qual eles confiam. O que quer dizer isso? Quer dizer que você se torna cego. Quer dizer que você tem boca, mas não consegue falar. Você tem olhos, mas não consegue ver. Tem ouvidos, mas não consegue ouvir. Tem nariz, mas não consegue sentir o cheiro. Tem mãos, mas não consegue apalpar. Tem pés, mas não consegue andar. Isso quer dizer o quê? Que você se torna entorpecido. Os seus órgãos de percepção da realidade, eles se tornam entorpecidos. O julgamento de Deus sobre o povo de Israel é exatamente esse. Aquelas pessoas que adoravam os ídolos, elas se tornaram como eles. Elas tinham olhos, mas elas não conseguiriam ver a Deus. Elas teriam ouvido, mas elas não conseguiriam ouvir a Deus. É sobre isso que nós vamos desenvolver durante esses próximos encontros. É sobre esse assunto que nós vamos desenvolver, que nós intitulamos Você se torna aquilo que adora.
Por isso, nós vamos falar então de uma teologia bíblica da idolatria. O que a idolatria faz no coração das pessoas, o julgamento de Deus que vem sobre o coração dessas pessoas, e é exatamente por isso que elas se tornam como seus próprios ídolos. Obrigado por ter ouvido até agora, que você possa ter aprendido essa primeira tese fundamental que nós extraímos desses textos aí, o texto que vai ser a nossa base, Isaías capítulo 6, e nós vamos continuar desenvolvendo esse mesmo assunto. Até o nosso próximo encontro, eu aguardo vocês.